e a todas. É com grande alegria que iniciamos mais um Tempo de Despertar o Ser. Estamos aqui em Mato Grosso do Sul, em Dourados, eu e Marcelo e Dona Miriam, em Piracicaba, São Paulo. É com grande alegria que iniciamos este domingo nosso estudo, um estudo que busca o autoconhecimento, o autodescobrimento e, com certeza, você e eu iremos crescer juntos. Bom, vamos lá, né? Se você nos acompanhou na semana passada, nós estamos estudando, né, lá na página 560 do livro 2 do Sebastião Camargo, né, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, a Luz do Mundo, estudando quase o final, né, do livro, mas é o tema, né, que fala sobre o livro, né? Então, até mesmo porque Sebastião iniciou conosco esse estudo falando um pouco sobre o livro, né, e a importância do livro. Então, o livro que se materializa é o item que nós estamos estudando, e nós paramos nas citações, né? E aí, o que é importante a gente lembrar, né? Que na citação de Pastorino, né, as pessoas fazem atualmente e há muito tempo leituras dinâmicas, né? Então as pessoas buscam fazer uma leitura que com a rapidez, tal, às vezes a absorção da essência da leitura no plano mental fica falha, né? E Pastorino fala dessa questão da gente poder fazer, né, um contato com a aura do livro, e aí a gente já compreender, né, e absorver a essência do seu conteúdo. Através da prática, né, da leitura, nós vamos conseguindo também compreender a essência do conteúdo, inclusive ler a mente do autor, né, da pessoa que escreveu. E em discussão com Sebastião Camargo, a gente até costuma dizer, né, dificilmente é possível identificarmos qual pensamento é meu, né? Então, qual a ideia original é minha, porque somos as somas de muitos. Então, hoje, a persona Adriana é um somatório desse espírito que se encarnou como Adriana nesta existência. Então, todas as minhas ideias são elaboradas com base numa estrutura psíquica do ser espírito que somos, que está no corpo mental, no campo mental desse ser encarnado, e ele não é só essa fração de Adriana que nós conhecemos, né? Ele tem um somatório em conjunto que nós podemos acessar a qualquer instante. E quando acessamos, né, através desse link que nós chamamos de intuição, quando nós acessamos, é possível trazer ideias que na atual e presente encarnação, eles não estão vivos, né, ainda não se expressam, mas eu posso trazer de outras existências, de outras experiências, e cada vez mais nós estamos observando isso em diversos espíritos que estão encarnando e já trazendo habilidades aí de existências pretéritas, né, devido à tenra idade, impossível de desenvolver tudo aquilo, né, e já traz, por exemplo, a habilidade de tocar músicas, né, de clássicos famosos em pianos, em qualquer instrumento, violino, e você observa, né, como que tem essa habilidade já nata no espírito. Vem da onde, né? Como que vem isso? E assim também é para nós escrevermos, para nós estudarmos, para nós elaborarmos qualquer texto, né? Então, na academia, a gente tem muita discussão, Marcelo pode concordar comigo, Dona Miriam também, da autoria, né? Então, quando a gente publica um artigo, quando a gente publica um texto, é cópia, não é cópia, da onde vêm essas ideias, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, e são somas de ideias, né? Então, difícil você dizer essa ideia é só minha, né? Então, original, né? De original, poucos
não, poucos a têm, né? Eu acho que original só Deus, que a partir daí, né, como a Márcia perguntou, o que é criação, diferente de criação no último encontro que tivemos com o Sebastião Camargo na quinta-feira, né? Então, só criar é só com Deus, né? Porque ele é a origem de tudo que existe e ele consegue criar nós, seres, né, criados por ele, né? Então nós só conseguimos criar, né? Então a nossa criação parte de uma base que já foi criada. Então nós de original mesmo partindo de nós pouco temos ou quase nada temos, né? Porque sempre foi somatório de muitos esforços, de muitas energias, e é nesse entendimento que a gente quer buscar o entendimento de uma obra escrita através, né, da vibração. E aí você e eu vamos entendendo, né, quando pegamos uma obra, um livro para lermos, para estudarmos, como que aquele autor estava, em que contexto ele estava, né, e qual era a vibração dele, a intenção dele. Tá? Percebe como que a gente vai acessar outros níveis, né, de contextos, de bases teóricas, que muitas vezes a gente nem pensava, só recebia o texto, fazia a leitura reta e tentava compreender um pouquinho. Mas agora, com essa leitura, com esse estudo que estamos fazendo, você vai encarar uma obra, um livro, e essencialmente essa do despertar da consciência, de maneira diferente. Ok? Marcelo, dá o seu bom dia, dona Mira, e comente um pouquinho do que a gente já viu até hoje. Bom dia a todos. Na verdade, essa parte de nós refletirmos, entrarmos na vibração dos pensamentos do autor, é algo que realmente nos cobra uma reflexão prévia, né? Mas mistura com tudo aquilo que nós já sabemos e não fazemos, né? Por exemplo, quando vamos nos alimentar, nós também devemos fazer uma reflexão prévia sobre o que nós queremos fazer com aquele alimento, né? Quando nós vamos estudar o livro, nós temos que fazer a mesma reflexão prévia para sabermos o que nós queremos fazer com esse conhecimento que vamos adquirir, para facilitar o entendimento, né? Então, na verdade, volta-se tudo à origem, né? Fazer as coisas estando presente, né? Fazendo as coisas de forma a querer fazer, a querer entender, a querer aproveitar aquele momento, né? Sem ficar planejando o futuro, né? Sem estar pensando no futuro naquele momento, né? Eu acho que tudo acaba entrando no mesmo ponto, né? Estar presente. Exatamente, Marcelo. Quando eu lia, eu lia, mas não entendia, né? Eu lia assim um livro, falava, já terminei esse capítulo, não sei o quê, mas eu não entrava na alma do escritor, eu não entrava lá nas palavras, no que estava dizendo, eu não ficava pensando o que poderia ter acontecido, o que o escritor falou, né? Era muito vago a leitura. Agora, com o Sebastião, desde a primeira obra, agora eu aprendi, entre aspas, né, um pouco, de absorver essa leitura e os escritos dele, né, os dizeres que ele coloca no livro. Na verdade, a gente desperta mesmo a consciência nesses estudos que fazemos com o Sebastião. É maravilhoso mesmo. Com certeza, é algo importante que vocês colocaram aí, né? E o Marcelo até coloca em tudo, né? Que é realmente o despertar, a dona Mira também falando do despertar, da gente poder, né, tá aí entendendo e compreendendo. A metodologia que nós adotamos desde o princípio, né? A Márcia Regina foi uma das que nos auxiliou a montar esse grupo na MEFA, né, o Tempo de Despertar o Ser,
ela vai lembrar que a gente sempre fez, né, e foi o método que a gente adotou de fazer leituras comentadas. E algumas pessoas que participavam do grupo falavam, fica muito lento, né, porque às vezes a gente lê um parágrafo e como ficou, né, a citação de Pastorino ficou para a gente discutir quase 1 hora na semana passada, e como a gente vinha comentando, porque estávamos com o Sebastião Camargo. E as pessoas achavam que era muito lento. Eu falei, mas o grupo não foi montado para ter pressa e nem tem um alvo, um objetivo de conclusão, porque é para sempre, é para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. E isso é para sempre. Então, você não tem objetivo aqui de sair formado em 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque nós não vamos estar prontos, né? E o Espiritismo é isso, né? O Espiritismo é um estudo todos os dias, né? Através do seu aprimoramento, através da sua vivência, da sua aplicação, e não vai ter um tempo, tá? Então, quando entra no grupo de estudo, eu falo, olha, vocês podem entrar a qualquer momento, né, e permanecer conosco. Então, claro, que tem liberdade de ir e vir, como pessoas que entraram e saíram, mas não vamos ter esse objetivo de uma formação, né? Em 2 anos eu já estou desperto, porque o despertar é todos os dias, né? Todos os momentos. Então, isso não temos essa preocupação do tempo, apesar do grupo chamar o tempo de despertar o ser, mas o tempo existe? Que tempo é esse, né, que nós estamos falando? Mas para nós continuarmos e avançarmos no que nós estamos lendo, vou pedir para o Marcelo ler a citação, né, a primeira aí do Aprender, e até o númerozinho a gente comenta, né, que é de Leon Denis, As Potências da Alma, o Pensamento, o Problema do Ser e Destino e da Dor, na terceira parte do capítulo 23. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra e, segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Aqui, Leon Denis, então, coloca para nós, né, uma capacidade de desenvolvermos o autoconhecimento, o autodescobrimento, né? Porque abrir, folhear e ler o livro oculto em nós, né, é exatamente o que nós estamos buscando há um tempo, né, de nos conhecermos, sabermos quem somos, né, por que viemos, para onde vamos. Essas são questões que passam pela nossa mente em termos filosóficos, para que nós possamos, sim, né, ter mais pé no chão, para que a gente possa realmente desenvolver-se melhor durante a nossa existência. E como ele coloca aqui, nessa ação, né, nesse movimento constante, né, nós vamos fazer germinar, né, as nossas aptidões. Então, gerarmos as nossas competências, as nossas habilidades, compreendendo-se melhor, né? E aí você atua de forma melhor perante a sua própria existência. Por quê? Porque eu começo a entender os meus desafios diários, eu começo a entender as profissões que eu abracei, as causas que eu labuto, né? Por que eu tenho empenho em determinadas coisas, por que eu tenho essa vontade de fazer todo dia, né, determinadas ações. Da onde vem essa força que nos rege? Né? Então, de um processo histórico evolutivo de cada ser.
né? E aí, quando eu passo a me olhar, quando eu passo a me compreender um pouco mais, eu consigo, como ele coloca, num pensamento silencioso, né, fazer germinar a obra, né? Que obra? A obra divina que está em mim, está em você, que faz com que a gente possa, unidos, construir uma terra melhor, um universo melhor, né? E aí, meus irmãos, detona um pouquinho a capacidade premonitória, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo, compreendo que eu sou dona do próprio destino, eu estou aqui no planeta Terra, e quando eu falo eu, nós, né? Estou só falando porque eu quero chamar a atenção da minha consciência para o meu estado evolutivo. Nós estamos neste planeta para fazer a diferença em nós mesmos, porque a partir daí nós vamos fazer e construir toda uma perspectiva diferente, evolutiva, para quem? Para nós. Né? A gente fala, temos que fugir do egoísmo, mas quando você busca a essência, né, e da competência, da capacidade individual de lutar pelo todo, para o todo, está melhorando para quem? Para todos nós. Né? Essa é uma perspectiva muito bonita. Então, quando a gente consegue fazer isso, né, então a gente vai conseguindo fazer um traçado melhor. Então, por isso que eu falei, capacidade premonitória acaba por terra quando os espíritos estão despertos. Por terra, sim, no sentido de que você vai analisar o quadro e analisando os fatores X, Y, Z da situação atual do planeta Terra, eu digo, daqui a 5 anos, esse planeta vai estar em tal estágio, e aí, né, tem algumas capacidades aí de analisar e falar, vai acontecer isso, acontecer aquilo, porque está vendo o comportamento dos seres. Mas os seres despertos, eles podem modificar. Né? Então, aí, isso daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, pode ser outro cenário. Então, essa capacidade premonitória da gente colocar que daqui 20 anos uma situação catastrófica vai acontecer com a humanidade, né? Porque o comportamento não está bom. Se nós despertamos, meus irmãos, a gente pode jogar tudo por terra, isso. Né? Então, olha só que lindo, né? Então, não tem esse controle a partir do ser humano desperto, porque ele desperta a cada instante e ele faz uma realidade diferente. Né? Ele constrói o seu passo diário diferente. Vamos ouvir Marcelo e Dona Mira sobre este parágrafo. Minha interpretação é bem mais simples, né? Mais direta, vamos assim dizer. Acho que é questão mesmo de nós pararmos, sabermos que, igual o Sebastião fala, né, nós já temos muitas experiências que estão no nosso subconsciente, né, ou no inconsciente, né, que nós precisamos ajudar elas, né, essas experiências, esses princípios inteligentes ali, de alguma forma, né, que chegaram ao ponto de experiências, pensamentos e emoções, sensações, transportar ela para virtudes, né, e fazer essa conversão, ela precisa que nós reflitamos, né, nós precisamos parar para entender esse processo, né, e aqui que eu acho que está a grande pulo, que eu não faço, claro, estou teorizando, né? É que nós pararmos para refletir sobre as nossas experiências que nós já temos na nossa consciência e começar também a resolver, tipo assim, ajudando as nossas experiências e conhecimentos a evoluir, e nós vamos trazendo vagarosamente os que estão no inconsciente, né? Resolvendo o que está para trás. E eu acho que está meio vinculado a isso, né? Imagine quantas encarnações já não tivemos, quantas experiências nós já não passamos, e tudo isso está disponível em algum nível, né? Talvez não
em 2 minutos que você vai lá, mas se começar num processo de autoaperfeiçoamento, né, de autoconsciência, eu acho que boa parte desse livro oculto da metamorfose é o que nós já vivemos, né, e o que já está disponível. As lições que eu aprendi na encarnação passada, ou na retrasada, ou 10 encarnações atrás, elas estão disponíveis para mim, mas se eu continuar no automatismo natural da encarnação, eu não tenho muito acesso a elas, né? Só quando eu começar a refletir sobre esse livro oculto, né, das metamorfoses que eu já vivi no passado, né, das minhas mudanças que eu já tive no passado, é que eu vou conseguir trazer elas para o presente, né? Então, talvez em alguma encarnação eu já tenha vencido a vaidade, já tenha vencido algum nível de vaidade, né? Então, cabe a mim, às vezes, falar assim, ó, nessa encarnação eu tenho outros amigos, então outras consciências, vamos chamar aí, menores, né, que estão passando, tipo, que fazem parte do meu corpo, do meu perispírito, que precisam dessas lições, né? Talvez seja mais fácil eu atrair essas experiências do passado, de uma encarnação, do que eu revivê-las na atualidade, né? De eu passar de novo pelas mesmas características, pelas mesmas, vou dizer sofrimento, porque não entendo como sofrimento, né? Mas se eu já vivi essas experiências no passado, será que eu preciso viver elas novamente? Não é só, tipo assim, atraí-las de alguma forma para o presente, né? É mais ou menos assim que eu interpreto essa versão limitada, né, do livro das metamorfoses do ser, né? Que são os livros da minha metamorfose, né, das minhas modificações no tempo. Então eu posso passar tudo de novo, porque eu tenho novas consciências vinculadas a mim, né? Que foram criadas criadas não, né? Foram atraídas, né? Atraídas para mim. E agora, essas novas consciências precisam também de experiências, né? Agora é aquele negócio, né? Eu posso lembrar das minhas experiências passadas, eu posso olhar para as experiências da Adriana, da vivência dela, e falar assim, vou copiar para não precisar sofrer, já que ela tá exemplificando, né? Então nós pegamos aí os clássicos, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, assim, os caras já maior de todos, né, Jesus, né? Nós temos o exemplo, nós podemos nos apropriar dele, né, para não precisar passar por aquilo, né? E nós também podemos pelo conhecimento, né, pelo que os outros já teorizaram, né? Muitas coisas ainda não são vividas, mas alguém já conseguiu pelo menos teorizar, né? Nós podemos ler, entender a teoria da pessoa e falar assim, me apropriar do conhecimento, né? E aí nós voltamos novamente para o conceito de se apropriar do conhecimento do outro através dos livros, né? Através do livro, entrando nas vibrações do pensamento do autor, né? Acho que eu falei um pouco de lenga-lenga, mas está valendo. Você foi maravilhoso, Marcelo, no dizer, viu? Não tem nada a acrescentar, né? Porque eu só acho assim, é o nosso livro interno, né? Nós abrimos, você já abriu, eu abri, a Adriana já abriu o dela, porque nós estamos nesse patamar já evoluído, né, um pouco mais, por isso que nós estamos aqui, entendendo e aprendendo a fazer essa grandeza para nós mesmos, para o nosso espírito, quando nós desencarnarmos. Porque quando a pessoa fica martelando nos erros, então ele não abriu o livro dele. Nós abrimos já o nosso, nós fazemos as coisas que já fazíamos. Às vezes, se pensar, puxar, você já fez alguma coisa de mal, assim, entre aspas, né? Com uma planta, um animal. Hoje não, hoje você já abriu ele e conheceu as palavras que estão escritas, a atitude que estava naquele livro seu.
Hoje você não faz mais, eu não faço mais. Por isso que nós estamos aqui. Nós já aprendemos bastante já nessa evolução. Dona Miriam nos conforta, né, nesse jeito, né? Estamos no processo aí da busca. Antes de darmos... Conforta ou nos ilude, né? Ilude. Vamos iludir. Mas é verdade. É porque muitas vezes eu mesma fiz alguma coisa errada. Hoje eu não faço mais. Eu já Correto. Isso é autoconhecimento e saber que está no processo mesmo evolutivo, né? A minha mãe sempre costumava dizer, né, que ela percebia o tanto que ela modificou-se, porque ela se via na história, né, principalmente nas relações humanas, aonde ela não suportaria determinadas coisas, e aí, com o tempo, né, ela passou a suportar, a entender o irmão, né, e compreender melhor. Como está bombando aqui as falas, eu vou já passar pelas falas, né, dos nossos irmãos internautas. Nosso amigo Sérgio Miranda, bom dia, tudo sempre se resume em Deus. Comentando a nossa fala, né, inicial sobre o livro. E Pamela Ulho coloca um comentário. Percebi com vocês, né, que o livro também apresenta os hiperlinks, mas depende do leitor abrir esses hiperlinks a depender das condições e intenções do leitor. Verdade, Pamela, né? Cada leitura de um parágrafo resume outras obras, né? Outras obras que o autor trouxe aqui. E na leitura virtual, né, de um texto online, dependendo do texto, se ele proporcionar isso, você clica nas palavras e vai te levando a outros caminhos de leituras, né, de carregar aqueles textos. O único risco que ocorre é, às vezes, você ir de hiperlink a hiperlink e o cerne daquele primeiro texto você se perder um pouco. Então, é isso que pode acontecer, mas é muito bom, né, lembrar que, mesmo na leitura da obra física, sem ser online, é possível você fazer esses hiperlinks, né, buscando em cada palavra o contexto, os autores que carregaram aquele conceito, aquele sentido ali dentro da mensagem, né? Então, isso é bem possível. Bom dia, Elizabeth Henrique. Luiz Gonçalves coloca um comentário, né? Cada folha do livro oculto é um processo de autoencontro com o ser eterno ou reino de Deus em nós. Exatamente, né? Então, o livro oculto que está em nós, como o Marcelo colocou, né? E a dona Miriam aí reforçou que a gente já está melhor. O livro oculto que está em nós é exatamente esse autoencontro, né? Eu me perceber no processo evolutivo e como o Marcelo colocou, né? Quando eu encarno, eu vou atrair células, consciências, através do DNA que a gente constrói na encarnação, e é proveniente, né, do material que ali está disponível, do nosso pai, da nossa mãe, e aí você vai atrair novas células, novas construções, e o despertar da consciência é você saber que você já é um ser vivido e que essas células que você recebe novas, num contexto de um corpo físico novo, você comanda. Você comanda enquanto espírito. E não essas células vai trazer o comando para você. É algo bem distinto do que, às vezes, você viver no automatismo, né? Então, nós vamos comandar, tá? Então, é exatamente por aí. Luiz Gonçalves coloca que quando você se torna este livro oculto, você constrói este reino de Deus, né? É verdade, né? Nós compreendermos o todo,
né, do qual participamos, não somos só mais essa fração que encarnamos e que assumimos essa persona, nós vamos conseguir construir este reino de Deus em nós e para o entorno. Vânia Azevedo, muito bom dia. E aqui, Sérgio Miranda coloca: quando despertamos, não conseguimos mais voltar à ignorância de antes e desprezar os novos conhecimentos, né? Então, a leitura do livro oculto vai trazer essa firmeza e essa vontade de crescer, né? Nós não vamos, com certeza, Sérgio, né, querer mais os estágios anteriores, né? A agucidade, a vontade do espírito encarnado é sempre por mais evolução, por mais desejos de querer o bem para si e para o próximo. E Márcia também comenta: este trecho da página 560, Leon Denis converge com o provérbio chinês da página 3. Tudo aquilo que você pensa, você cria. Tudo aquilo que você sente, você atrai. Então, ela fez o link, né, com a página 3 do livro, que nós ainda não lemos a página 3, né? Nós só lemos a citação ou nós já lemos a página 3? Não lemos. Nós só lemos a página 2, né? Então, ela converge com o início aqui, né, do que esse provérbio chinês nos traz, né? Então, exatamente, né? Nós atraímos tudo aquilo, né? Tudo aquilo que você pensa, nós criamos, né? E tudo aquilo que você sente, você atrai. E tudo aquilo que você acredita torna-se realidade, né? Então, tudo que nós acreditamos vai se tornar realidade. É muito, muito importante, né, esse trecho, né, Márcia, mostrando para nós o pensamento, o poder de criação, o sentimento, o poder de atração, né? E, por fim, a crença, né, de tornar aquilo realidade. Se nós observarmos tudo que nós temos e estamos, né, partiu de um pensar, partiu de um sentimento e se torna realidade, né, através da nossa fé, da nossa crença, por aí mesmo. E ainda Luiz Gonçalves coloca aqui na página 561, Sebastião comenta que este livro oculto tem 23 mil páginas, né? Então, logo aqui adiante, a gente já leu na semana retrasada, né? Então, observem, né? Quantas páginas tem, seriam termos de anos, talvez, de vivências, né? Se a gente colocar lá em cada existência uma página, né? São anos de vivências, de existências do espírito. Era isso, então, que nós queríamos colocar. Quero saber se Marcelo e Dona Miriam quer comentar alguma coisa das falas dos nossos irmãos internautas. Tranquilão. Quiser continuar um pouquinho mais? Vamos lá. Vamos lá. É na extensão e desenvolvimento crescente desse sentido espiritual que está a lei de nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo de sua iluminação interior e progressiva. Por ele, nos desapegamos do relativo e do ilusório, de todas as contingências materiais, para nos vincularmos cada vez mais ao imutável e absoluto. Por isso, a ciência experimental será sempre insuficiente, a despeito das vantagens que oferece e das conquistas que realiza, se não for completado pela intuição, por essa espécie de adivinhação interior que nos faz descobrir as verdades essenciais. Há uma maravilha que se avantaja a todos as do exterior. Essa maravilha somos nós mesmos. É o espelho oculto no homem e que reflete
todo o universo. Aqueles que se absorvem no estudo exclusivo dos fenômenos em busca das formas mutáveis e dos fatores exteriores procuram muitas vezes bem longe essa certeza, esse critério que está neles. Deixam de escutar as vozes íntimas, de consultar as faculdades de entendimento que se desenvolvem e apuram no estudo silencioso e recolhido. É essa razão pela qual as coisas do invisível, do impalpável, do divino, imperceptível para tantos sábios, são percebidas às vezes por ignorantes. O mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Complementa, então, a visão já do parágrafo primeiro ali que a gente leu, né, de Leon Denis. Aqui também é as potências da alma, né, a consciência, o sentido íntimo. O outro era o pensamento, as potências da alma, o pensamento. Também do mesmo livro, o problema do ser, do destino e da dor, na terceira parte, capítulo 21. Né? Então, ele vem colocando, né, para nós aprendermos, né, como fazer isso na extensão e desenvolvimento do nosso sentido espiritual, que está a lei de nossa evolução psíquica. Né? Então, às vezes, a gente fica perguntando, onde será que está a lei? Né? A lei está nesse movimento do espírito em busca de transformação e de renovação. Se você observar, né, cada existência que nós temos é para nós desenvolvermos potenciais do espírito, né, não é potencial para nada terreno, carnal, é potencial do espírito. Cada existência vai desenvolver capacidades e potenciais que nós não tínhamos antes. Né? Então, esse movimento ele acontece, né, neste processo de existências a existência. Senão, não seria necessário, né, nós termos tantas existências carnais, né, tanto no planeta Terra como outros planetas, ou de diversas formas de vidas, né, como a gente já passou, dormimos na pedra, entre aspas, né, começamos a despertar ali no reino vegetal, passamos para o reino animal, e depois hominal, e o espírito vai ganhando nesse processo uma capacidade de progredir e de evoluir sempre, né? E isso é muito importante nós compreendermos, né? E aí também coloca aqui para nós que uma maravilha que se avantaja a todas as do exterior, e essa maravilha somos nós mesmos, é o espelho oculto do homem e que reflete todo o universo, né? Mostrando aqui nesse momento, né, como que, através dessa mediunidade interna, que é a intuição, nós podemos conhecermos-nos e despertar esse entendimento do quão maravilhosos somos, né, desse processo de evolução. Porque às vezes a gente fica perdido nas próprias provas da existência, nas próprias rotinas do dia a dia, e não conseguimos ter essa visão distante, né? Por que eu estou hoje nesta família? Por que eu atraí este companheiro de vivência? Por que eu atraí o meu filho? Né? Então, por que hoje eu estou nesse grupo de estudo? O que está em nosso entorno? Por que vocês vieram conosco estudar? Né? Por que a gente está junto hoje, nesse momento? Vamos pensar assim? Né? O que realmente nos atraiu para isso? Então, quando eu analiso, né, esse movimento da atração,
é porque, como disse Dona Mira, né, nós estamos despertos para algo já. Né? A gente tem vontade de evoluir. Todos vocês que estão aqui comigo hoje, com o Marcelo e com a Dona Mira, estamos com vontade de compreendermos melhor, de entendermos melhor quem somos, por que viemos, para onde vamos, né? E como nós podemos dar as mãos através de um processo de solidariedade, que já acontece isso há muito tempo, desde o primeiro princípio espiritual, eles trabalham solidariamente, né? Então, no movimento de atração e repulsão, da energia que me serve e que não serve, eu expulso, eles vão se atraindo para formar seres, para formar as coisas. E nós estamos fazendo parte de um corpo. E aí a nossa seleção, né, a nossa vontade é fazermos parte do lado bom desse corpo que coordena o universo. Aí sim eu vou me entendendo, porque era difícil entender, como uma célula do Cristo. Né? Não é difícil entender isso? Não sei se para vocês era muito fácil entender como células do Cristo. Né? Quando eu olho para mim e vejo as células que me compõem como consciências menores e que vão formar o meu corpo no movimento de vários sistemas, sistema respiratório, sistema cardiológico, sistema de nervos, né, neurônios e assim por diante, eu vou entendendo, né, que eles fazem parte de mim e a consciência maior está comigo, espírito E maiúsculo, né? E eles são espíritos com E minúsculo, num princípio ativo de consciência evolutiva. E eu, para o Cristo, sou espírito com E minúsculo, provavelmente, né? Como célula consciente. Fica mais complexo um pouco o pensamento, mas só para a gente entender a nossa distância evolutiva com o próprio Cristo, como que eu componho esse corpo, né? Através desse despertar e dessa busca, né? Então, aqui nós vamos entendendo, né, quem somos, a verdade oculta em nós, e também consultamos, como ele coloca, a faculdade de entendimento que se desenvolvem e apuram no estudo silencioso e recolhido, né? Como é algo meu, seu, né? De um conjunto conosco no plural dos nós que somos, né? Isso vai sim refletir no futuro, né? Numa forma bonita de existir e numa forma mais leve de compreensão do nosso próprio papel, né? Do nosso próprio existir, né? Aí sim faz sentido eu estar aqui, passar por todas as provas que estamos passando, olhar para este planeta com uma outra perspectiva, compreender que estou num processo evolutivo e contribuo com a evolução do planeta, que eu estou, nesse momento, fazendo parte de um grupo, né, solidário que quer o progresso, que quer a evolução. Então, isso tudo faz com que nós possamos realmente ser seres melhores, né? Nos apoiamos nesse sentido. Então, nesse finalzinho das citações, né, que era o compromisso de nós compreendermos um pouco mais, né, o processo do livro oculto que há em nós, mostrando esse despertar da consciência, ele vem trazer para nós importantes mensagens, né, de progresso, de evolução, para que nós possamos ser seres melhores a cada dia. Vou passar aqui a fala, então, de novo, Marcelo, Dona Mira, ou Dona Mira, Marcelo, vocês que escolhem a ordem, acabo passando a ordem, que eu estou na telinha, mas fiquem à vontade. Eu acho interessante aqui nessa passagem que ele fala, né? O autor fala, tipo assim, deixam de escutar as vozes íntimas
de consultar as faculdades de entendimento que se desenvolvem e apuram no estudo silencioso e recolhido. E hoje, nos dias, vamos chamar de tempos modernos, né? Tudo que nós temos, cada vez é menos tempo dedicado a nós mesmos, né? Então, desde as redes sociais, aí, as inteligências artificiais e inclusive o YouTube, que a gente pode falar que tem muitas coisas interessantes ali, mas, na verdade, até as coisas interessantes, se forem sobrecarregadas, né, e se nós estivermos usando apenas como barulho, né, como um excesso de informação, ele também perde seu sentido, né? Então, eu falo por mim, né? Eu vivo numa sociedade que, às vezes, o excesso de querer é o que prejudica mais o processo evolutivo, né? É querer muita informação, querer compreender muitas coisas, acaba entrando naquele conceito que você falou antes do hiperlink, né? Você acaba, numa coisa que você vai fazer, você abre 15 abas do navegador, e depois você não sabe mais nem os sentidos de por que você abriu tantas abas, né? Que você foi abrindo, não, vou ler daqui a pouco, quando você vai fechar, olhar as abas, assim, mas para que eu abri isso aqui mesmo? O que era o contexto? Então, acho que a parte mais difícil é nos autocentrar, né? Voltamos à frase inicial, né? Viver o momento, né? Então, conseguirmos fazer uma coisa bem feita, vivenciando aquilo sem gerar ansiedade, né? Sem gerar a perspectiva do que vem depois. Então, eu acho que é onde está a parte mais difícil de viver nos tempos modernos, né? Nós sempre queremos saber o que vem depois, né? Como que vai ser. Quando, na verdade, nós estamos deixando o presente no automatismo, esperando que esse automatismo crie um futuro melhor. Quando, na verdade, nós estamos deixando o nosso cérebro parado e esperando que a sorte nos sorria, né? Então, não vai dar, tipo assim, não é que não vai dar certo, a probabilidade de dar certo é menor do que se você tivesse usando a sua inteligência para fazer dar certo, né? Mas era só isso. Só isso, Marcelo? É um monte de coisa que você explanou, Marcelo. Eu não tenho o hábito de ficar pesquisando, né? Nesse citação aqui que o Marcelo deixou, falou que deixar escutar as vozes íntimas, né? Eu tenho essa, vamos dizer que essa mania, né? Quando eu estou aperreada, entre aspas, né? Estou meio aqui triste, nervosa, o que eu faço? Eu quero ficar quieta, silêncio total. Eu não gosto de ouvir música, eu não quero, na verdade, eu não quero ouvir música, eu não quero ver televisão, nada. Eu falo, eu vou me recolher, eu me recolho no meu íntimo, e isso daí passa, né? Aí esse problema que tá assim, me preocupando, isso daí me dá uma força de ficar quietinha, me dá uma força tão grande, eu acho que eu pego lá do meu íntimo mesmo, do meu eu, né? Do meu livrinho oculto, as experiências que eu já passei, então isso daí me conforta muito, me ajuda, é uma terapia maravilhosa, porque eu não tenho esse hábito de ficar procurando em YouTube, essas coisas. Eu sou meio que, não é que contra, mas você abre uma aba, vem cá outra aba, não sabe. No fim, sai o quê? Passa um comercial ali, uma promoção de uma coisa para você comprar. Exatamente, né? Nos perdermos no caminho, né? Eu acho que várias existências que nós passamos perdidos no caminho, ou por ignorarmos mesmo
ou por caminharmos por caminhos não perfeitos, né, e não bons para nós, ou, né, mesmo por ficarmos perdidos, né? Então, eu acho que o exemplo que Marcelo traz ali do foco, né, do espírito no seu progresso, na sua evolução, e que a gente fica perdido, né? O volume de informações hoje, devido à tecnologia, nos leva exatamente a nos perdermos, né, em termos de foco, né? A gente não consegue focar naquilo que realmente estamos precisando e buscando. A leitura do livro oculto em nós, né, a leitura de nós compreendermos-nos como seres no processo de evolução, exige de nós foco, né? E às vezes a gente pensa que isso é só para o conhecimento intelectual. Não, é para o conhecimento espiritual. Então, eu nascer numa existência, num berço, analisar o entorno, as pessoas que estão comigo, o material que nós temos para nós evoluirmos, meus amigos, meus irmãos, são exatamente aqueles seres que nós atraímos no contexto familiar. Então, é ali que você vai aprender a desenvolver a sua capacidade de paciência, a sua capacidade de humildade, a sua capacidade de amar incondicionalmente. É naquele dia a dia, não é noutro lugar, noutro contexto, longe, né? Às vezes você lê as histórias do Cristo e fica lá buscando aquele contexto crístico para vivenciar o aprimoramento moral e espiritual. Não, é aqui no seu lar, é dentro da sua casa, é com estes que você tem que compreender. E, aliás, é só para estes que você abre, às vezes, o seu livro oculto. É muito difícil, no outro contexto, nós abrirmos o nosso livro oculto. O livro oculto vai demonstrar, né, a minha aptidão de ser melhor ou de me apegar a conflitos, né, egocêntricos, a situações de diversas aí, quando nós estamos na vivência diária. Eu já vou colocar aqui, né, desse trecho, Luiz Gonçalves coloca que ele, né, ontem, experiências durante a viagem e a estrada também se modificam com seus passos. Quando eu mudo, o mundo se transforma. Né? E está aqui na página 561. Ele está chamando a atenção para a gente continuar aqui, né, nessa página 561, que é onde a gente está terminando aqui o que nós estamos estudando, né, mostrando para nós, né, que o acesso ao conhecimento é individual, é particular. Nessa troca de valores entre o texto e o percuridor, o estudioso comprometido se enriquece e enriquece o mundo quando se coloca em prática o que aprendeu. Vários caminheiros podem transitar por uma única estrada. Entretanto, o caminhar de cada transeunte é sui generis, singular. E é o que nós já comentamos e falamos, né, várias vezes. Aí ele fala, ele obtém experiências durante a viagem e a estrada. Ele quem? Nós, espíritos, né? E a estrada também se modifica com o seu passo. Quando eu mudo, o mundo se transforma. Né? Nesse parágrafo, né, ali é ele obtém. Eu coloquei ele ontem, mas é ele obtém. O Luiz Gonçalves corrigiu aqui, obtém. Quando a gente caminha, né, a gente faz um processo de transformação e a gente também vê perspectivas diferentes, né, no processo da estrada. Né? Então, é bem interessante. Eu não sei você, mas comigo acontece muito isso. O gostoso para mim é o processo. Às vezes o resultado, quando ele chega, eu falo, nossa, é isso? Né? Então,
Nós que passamos por formações, né, e para cada formação que a gente ganhou, cada título, né, nesse terreno, a gente batalhou, por exemplo, para concluir um curso de graduação, depois o mestrado, o doutorado, tem todo um processo para você conquistar esses títulos aqui terrenos, né? E o processo é muito gostoso, né? Que o processo é que faz você diariamente levantar, fazer as leituras que você tem que fazer, o raciocínio que você tem que desenvolver, a escrita, e isso era muito gostoso. Só que o resultado, às vezes, quando ele é obtido, né, você fala, nossa, é isso, né? Então chegou nesse ponto. E aqui ele vem falando dessa estrada, né, dessa viagem que nós vamos fazendo, né, e que nós vamos obtendo durante essa estrada e esse caminhar novos processos, novas compreensões, novos entendimentos. E se eu voltar e fizer aquela estrada, e quando a gente fala estrada, vamos pensar em encarnação, né? Então, nós estamos aqui, espíritos encarnados, passamos para a vida espiritual, deixando esta encarnação, ganhamos uma nova encarnação. É uma estrada contínua. Então, quando eu ganho a nova encarnação, eu estou no outro processo de estrada. E às vezes ela aparece e aparenta com novas perspectivas, com novas estruturas, mas é a mesma estrada, é a mesma estrada que você está fazendo. É como o próprio Marcelo colocou, né? Essa estrada, né, que nós estamos fazendo, né, eu posso ir lá no meu livro oculto e saber das pedrinhas que eu já passei nessa estrada. E talvez não tropicar mais, né? E não cair nos buraquinhos, né? Se for uma estrada como o Dourados tem, né? Algumas ruas com buracos. Meu marido disse que nós não vamos ter dificuldade de andar na Lua, né? Que aqui parece muito buraquinho. Então, talvez eu não vou mais cair naqueles buracos, né? Então, por quê? Porque eu já leio o livro oculto, já sei por onde eu passei, né? Então, os obstáculos das estradas que existem. Muito bem, Luiz Gonçalves, de trazer para nós, né, essa mensagem. E aí ele coloca, se fores fiéis no pouco, eu vos darei intendências de coisas maiores, né? Então, olha o hiperlink que ele fez aqui, né? Exatamente, né? Então, se nós tivermos a fidelidade, né, na nossa própria consciência do que nós já somos, do que nós já construímos, do que nós já estamos, né, nós vamos ter um processo maior no sentido de que eu consigo me doar mais, consigo aproveitar mais aquele momento. É muito difícil nós entendermos também essa passagem do Cristo, né? Há muito será dado a quem já tem, né? E a quem não tem, o pouco lhe será tirado. Às vezes dói meu ouvido, não sei você, Marcelo, nesse processo, porque eu falo assim, mas o que Cristo quis dizer com isso, né? Vai dar mais para quem já tem muito. É nesse sentido aqui, né? Então, por quê? Porque nós vamos ter capacidade de aproveitar melhor, né? O pouco que nos foi confiado, a gente é capaz de transformar, né, em mais, porque você já tem essa busca, essa competência. Agora, quando eu não tenho, não consigo, né? Eu guardo o talento, um talento, e devolvo ele do mesmo jeito que recebi. Agora, quando eu já tenho, né? Quando eu já busquei, me aprimorei, eu vou transformar e multiplicar o talento que eu recebi. E o talento nada mais é do que a nossa estrada da vida, do que esse caminho contínuo, né? Então, mostrando para nós que nós vamos, sim, compreendendo e ter novos desafios, né? E sermos seres melhor. Marcelo coloca para nós, um homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes, pois na segunda vez já é
um novo rio. Adão Nonato falava dessa história, né? Não sei se foi com ele que você pegou, eu não lembro o autor, né? Mas o Adão Nonato, ele trazia isso para nós, né? Quem não conhece, né? É um espírito, aliás, ele estava encarnado até pouco tempo, né? Atrás, contemporâneo conosco, psicólogo, e ele falava muito dessa frase aí, né? E realmente, né? As águas modificam-se e o homem também se modifica, então não tem como, né, a gente tomar banho do mesmo jeito, né? A gente já está transformado na segunda vez, e as águas não são as mesmas. É sempre importante lembrarmos que somos espírito vivendo experiência em um corpo físico. Verdade, Shirley. Obrigada pela compreensão, pelo entendimento aí passado, né? Essa lembrança a gente esquece, né? Então, a gente esquece mesmo, né? Às vezes a gente fica mais preso ao corpo e esquece que somos espíritos. E é interessante quando a gente consegue se desprender, meus amigos, que a gente consegue visualizar todos os problemas com outra ótica. Todas as situações, quando você se desprende, né? Eu acabei de passar por um processo de desencarne da minha mãe. E a gente é muito vinculada, né? Somos mesmo um esteio da outra, como eu recebi numa mensagem que uma amiga mandou dela, né? E esse vínculo forte, espiritual, consciencial e próprio de uma existência me traz muita força, muita paz, né? Então, assim, vários amigos entram em contato comigo, como você está? E eu sei que eles estão esperando, né, uma Adriana chorosa, uma Adriana mais saudosa, né? Eu sinto saudades da minha mãe, do corpo físico, dela, da presença física dela, mas a presença espiritual está tão viva na minha mente que isso já supre, entende? Então, assim, não vou dizer que não tem dor, né? Lógico, tem a dor da separação, mas essa visão que sou o espírito, estou vivendo no corpo físico e é temporário e a minha estrada é contínua enquanto espírito, me dá muito conforto e muita tranquilidade. Então, eu estou apresentando para vocês um foco, uma visão, né, do espírita quando ele consegue visualizar desse modo a existência carnal, né? E aí fica mais leve o processo, por exemplo, do desencarne de um familiar, né? Então, no meu caso da mãe, que muitas pessoas falam assim, mas a mãe, né, você vai passar por um processo mais dolorido, né, é porque é a mãe. Mas todos os entes queridos que partiram, cria esse processo em nós, né? Então, partiram, não vou ver mais fisicamente, e como a gente não tem a consciência totalmente desperta quando nós fazemos o nosso desdobramento espiritual, a gente consegue visualizá-los, consegue conversar com eles, mas nem todos têm a consciência quando retorna, né? Então, exatamente por isso que fica mais difícil para nós entendermos e vivenciarmos as nossas experiências aqui no corpo físico. Então, só para fecharmos, né, o estudo de hoje, vou terminar o parágrafo dali do ponto da página 561, aonde, tal quando estudamos Jesus, a maior biblioteca viva de que já tivemos notícia, o Evangelho personificado para nós, simbolizado aqui, todo o oceano de conhecimento e de valores que o seu nome simboliza, a cada reflexão acerca das boas notícias por ele apregoadas, uma nova compreensão se evidencia, um olhar diferente se configura, um proceder mais apurado se materializa, pois ele próprio enfatizou alhures. Se fordes fiéis no pouco, eu vos darei intendências de coisas maiores. Abraços de luz e paz, Sebastião Camargo, né? Então, aqui fecha a frase que o nosso irmão Luiz Gonçalves trouxe como hiperlink, né? Mostrando para nós o quanto é importante
né, a gente desenvolver essa capacidade e essa competência, né, de nós lermos esse livro oculto em nós e de nós compreendermos-nos como seres parte, né, da ordem crística, como célula do bem, do amor, né, do processo de luz que estamos construindo e que somos. É esse entendimento que nós temos que buscar. Marcelo, coloca aí a sua compreensão, seu entendimento, Dona Miriam também, e vamos dando o nosso tchau e nosso agradecimento a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã tão linda de domingo, do dia 8 de setembro. Sobre esse trecho final, eu acho que é mais uma... Eu vejo mais como um apontar... Não sei se é certo é o termo, mas um apontar de dedos para nossa falência, né? Porque se nós não estamos sendo responsáveis no pouco, né? Como vamos ser... como que a espiritualidade vai nos oferecer muito, né? Eu lembro de uma historinha, não lembro qual livro, que falava, né, que para um jovem, né, um espírito superior veio e falou que ele mandou uma mensagem para ele dizendo que ele seria uma pessoa que teria grandes feitos dentro do espiritismo, né? E que aquele jovem sempre depois disso, né, sempre na ânsia de esperar fazer uns grandes feitos, ele sempre ficou esperando o momento, né? Aí, quando desencarnou, ele chegou para os espíritos superiores e perguntou: você não falaram que eu seria um espírito que teria grandes feitos durante a encarnação? Aí o espírito respondeu, né? Se nós não podemos confiar você nos poucos, nas pequenas coisas que você não quis fazer porque estava esperando as grandes, como nós podemos te oferecer as grandes? Então, nós temos que começar pelas pequenas coisas. E aí sim, teremos, em algum momento, né, na verdade, com a junção das pequenas coisas, aparecerão as grandes oportunidades, né? Ninguém é aquele assim, ninguém é conhecido, né, se fica trancado dentro de casa, né? Você só pode... Hoje em dia tem uma palavra muito bonita, né, que o pessoal usa, network, né, para conhecer, ou lá fazer network, né? As oportunidades só aparecem para aqueles que estão disponíveis, né? Então, como diz, a sorte existe para aqueles que estão preparados no lugar certo, né? Então, se você está preparado e no lugar certo, a oportunidade aparece, né? Agora não adianta ficar esperando a oportunidade dentro de casa, né? Eu acho que é isso que essa mensagem me faz relembrar, né? Posso estar desvirtuando totalmente ela, mas me lembrou isso, né? Que nós temos que, para termos as oportunidades de fazer as grandes coisas, nós temos que começar pelas pequenas e nós temos que estar no lugar onde acontecem as coisas. Ou na casa espírita, ou numa entidade de caridade, ou mesmo no trabalho, né? Tipo, por exemplo, eu que sou professor, né? Então ali não falta oportunidade de ser útil à sociedade, né? Mesmo que talvez sobrecarregue um pouco além do que a gente espera de um trabalho, né? Mas oportunidade é para quem está preparado no lugar certo, né? Somente isso. Marcelo, com as pedrinhas nós construímos um castelo, né? Nessa citação que você disse. Então, a gente tem que ser fiel, confiar mesmo e ajudar as pessoas que precisam, né? Então, nós faremos o quê? Vamos ter esse castelo construído com as pedrinhas que nós vamos colocar em cada um ser que está precisando, a gente ajuda e teremos o nosso castelo. Muito bem, Dona Miriam, Marcelo, bom pensamentos, né? Boas reflexões. Vou deixar aqui uma tarefa para nós, né? Que a gente leia a página 3, né? E refletindo
cada uma das citações do Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, né? São várias citações, tem de Nikola Tesla, tem de Shunryu Suzuki, né, da Madre Teresa de Calcutá, de Deepak Chopra, do provérbio chinês, que a Márcia citou, Joana de Ângeles e Emmanuel, né? Então, vamos ver o que nós vamos conseguir na próxima semana, tá ok, gente? Muita gratidão a todos vocês, tenham um excelente domingo, que Deus ilumine a todos e a todas. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.